Hoje nós temos o capítulo 93 do livro Pão Nosso, cujo título é O Evangelho e a Mulher. E Emmanuel destaca o, o versículo 28 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, é onde está escrito assim: Assim, devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E nos escreve, então, o benfeitor Emmanuel. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanhava o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que ele assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Quando eu estava lendo esse texto agora aqui há pouco, eu me lembrei da quinta-feira dali para você que falamos sobre a consciência espírita, né? E não é só a questão da consciência negra, da consciência feminina, da consciência, é uma consciência mais ampla, em que a gente sai desses guetos, assim, dessas coisas de que um tem mais valor do que o outro. O que é que o Espiritismo traz para a gente? Olha que coisa bem interessante. Primeiro, nós, enquanto espíritos, não temos sexo. O que existe é uma polaridade de consciência, que às vezes está mais para o masculino, às vezes mais para o feminino, numa linguagem oriental mais yin, mais yang, né? Mas são, digamos assim, estágios que a gente tem para poder desenvolver um pouco mais características que têm a ver com essa característica mais masculina ou mais feminina. E o que a gente vê na figura do Mestre Jesus é alguém que já conseguiu essa união, essa harmonização ou completo desenvolvimento numa linguagem psicoterapêutica, né? Da ânima e do ânimos. Porque, em potencial, é o que nós trazemos dentro de nós. E enquanto espíritos,
já que a gente entra pela porta, né, do ser humano recém-saído dos reinos animais, vamos chamar assim, é a porta de entrada, e a porta de saída é como espírito puro. E este espírito puro tem que realizar em si todo o seu ânimo e toda a sua ânima. Ou seja, nós teremos que realizar em nós todo este potencial, ora masculino, ora feminino, para que a gente chegue numa síntese. Então, a gente vai ter não só a força, não só a energia, mas vai ter também a candura, a doçura, porque é possível nós sermos enérgicos e doces ao mesmo tempo. Não precisa gritar para ser enérgico e não precisa também se apassivar para ser doce. E aí nós vemos na figura do Mestre Jesus essa síntese. Ninguém conseguiu falar com mais energia do que ele. E ninguém conseguiu falar com mais doçura do que ele. Por quê? Porque ele tem realizado dentro dele, eu achei ótimo o que Emmanuel escreveu aqui, quando ele fala assim, quando Jesus começou o legítimo feminismo, mas não uma questão de ideologia política que, por um lado, quer que livre a mulher, mas que ela também assuma uma posição de destaque e aí algo contra também o elemento que é masculino. Então, já entram esses aspectos de política, mas ele fala assim, não, o feminismo legítimo é aquele que traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Ou seja, se a gente ama de verdade, se a gente dá o primeiro passo, né, das bem-aventuranças, que é o passo da humildade, então, não tenho orgulho de se sentir diferenciado mais ou menos do que o outro. E depois você segue buscando esse ajustamento, não tem como a gente olhar qualquer distinção de sexo, gênero, raça, cor, condição social, econômica. Isso não quer dizer nada do ponto de vista espiritual. São estágios, né? Provavelmente todos nós que estamos aqui já tivemos encarnações em um corpo de um sexo diferente do que somos hoje. Muito provavelmente, porque nós já tivemos muitas encarnações. E teremos tantas mais quantas sejam, a fim de que a gente consiga desenvolver esses dois aspectos e vamos harmonizando, harmonizando, até que a gente chegue numa síntese. E aí tem dois pontos aqui que me chamaram a atenção. O primeiro que Emmanuel fala algo que eu ouço bastante, né? De que Paulo é preconceituoso, de que Paulo é machista, né? E ele faz a seguinte observação, e aí me perdoem porque eu não tive tempo de estudar, eu não estava planejado para falar hoje à noite, mas ele diz assim: poucos discípulos reparam na energia das palavras de Paulo a mobilização dos recursos para que se fortalecesse a defesa da mulher. Então, isso é uma chamada de Emmanuel para a gente prestar mais atenção e não colocar só os holofotes naquilo que já está aí estigmatizado, que Paulo fala e que coloca a mulher num segundo plano ou num plano menor. Naquela época, como o próprio Emmanuel disse aqui, a mulher quase que não era gente. Ela nem era contada entre os vivos. A população contava-se o número de homens. Então, Jesus ele faz silenciosamente uma verdadeira revolução. E se a gente for olhar na história de Paulo, Paulo tem como colaboradoras diversas mulheres, diversas, né?
assim como Jesus o teve. Me veio à mente, por exemplo, é muito mais significativa a figura de Maria na história dos evangelhos do que de José. E era uma sociedade patriarcal, em que prevalecia o homem. No entanto, a gente ouve falar muito pouco de José, quase nada. Já Maria, desde o início dos evangelhos até o final. Porque, como dizem os evangelistas, lá naquele instante supremo, aos pés da cruz, do Gólgota, estavam as mulheres que acompanharam Jesus ao longo de toda a sua vida pública. E João, o único dos discípulos, dos apóstolos, estava junto com eles. Tanto que Jesus diz: mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Né? É, como que endereçando Maria a João e vice-versa. Maria foi a que primeiro deu ordens no Evangelho, não é, Elma? Nas bodas de Caná, que é a primeira manifestação pública de Jesus, ela vira para os servidores da casa e diz assim: fazei tudo o que ele disser. Primeiro mandamento do Evangelho: fazei tudo o que o Cristo disser. Então, os servos vão e fazem tudo e ele transforma a água em vinho. Mas aí a gente vê, como ele diz aqui, a figura, por exemplo, de Maria Madalena, que muitos não queriam nem receber em casa. E ele a aceita com profunda naturalidade. E mais até, né? Sutilmente, ele passa a seguinte mensagem: a primeira pessoa a quem eu me manifestei depois de ressurgido, né? Ou seja, depois que ele é sepultado, para quem ele aparece em primeiro lugar? Maria Madalena. A ponto dos apóstolos reunidos numa casa em Jerusalém, trancados lá com medo, né? Quando ela chega dizendo que ela viu o mestre, alguns dizem assim: ele apareceu para você? Ah, não. Assim, não tem sentido ele ter aparecido para você, uma mulher ex-pecadora. E aí corre para poder ver, né? Corre na frente, vai João e Pedro. João, mais jovem do que Pedro, chegou na frente e chegou lá, viu que o túmulo estava aberto, realmente. Mas aí Jesus só vai aparecer para eles depois, quando eles estão de volta na casa, todos reunidos, e de repente aparece Jesus dentro da casa, todo mundo se assusta. Ele fala: Salam aleikum, a paz seja convosco. Tem algum peixe para comer? Tem algum pão? Vamos aí, tenta aí, né? Ele fala aqui de Marta e Maria. A lição que elas dão a gente naquela cena em que o Cristo está lá com os seus discípulos e chegam à casa de Lázaro, irmão de Maria, e Marta está lá, varre a casa, faz a comida, uma coisa, outra, e Maria aos pés de Jesus. E Marta fala: mestre, não te importas que eu estou aqui super atarefada, servindo a todos, e minha irmã está aí a seus pés? Fala para ela vir me ajudar. E aí Jesus diz: Marta, andas muito sobrecarregada, muito atribulada, né? Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Então, Maria dando. Tem alguém com o Zoom ligado aí? Aí o som está saindo aqui, talvez alguém de fora. É só baixar o som ou tirar o áudio. É, então, assim, o verdadeiro feminismo que Emmanuel põe aqui, legítimo,
é aquele que não está ligado a questões políticas, a questões ideológicas. É o que simplesmente trata de igual para igual mesmo, um som, sem tirar nem pôr. É. E aí, Jesus é quem traz isso. A partir do momento em que ele admite como parte do seu colégio de discípulos mulheres, na mesma condição que os homens, ele está legitimando isso daí. E aí, será que Paulo, a partir do momento, né, em que ele deixa de ser Saulo para ser Paulo, será que ele seguiria absolutamente tudo do Cristo, de Jesus, e ficaria somente destoando nessa parte? Então, esse texto me fez assim parar para daqui para frente eu vou começar a pegar as cartas de Paulo e começar a ter um outro olhar para ver como é que ele escreve sobre isso, sem deixar de considerar os costumes da época, porque não tem como deixar de considerar, né? Não tem como. A mesma coisa quando a gente vê textos escritos enquanto a escravatura era legal. Eu tive agora, voltei de Minas Gerais, estava em Tiradentes, Ouro Preto, e aí ouvindo aquelas histórias todas, né? Realmente era algo assim insano, porque os negros vindo da África não eram gente, eram animais, eram considerados como animais. Então, hoje, que sentido faz isso? Nenhum. É uma coisa assim que é um absurdo, mas na época era hábito, era o costume, assim como na época do Cristo, a mulher não era gente. Mas mesmo assim, Jesus acolhe da maneira mais natural do mundo. E o Espiritismo traz isso de uma maneira também muito tranquila. Não há por que ter qualquer distinção, uma vez o que nós temos são experiências, vivências encarnadas, né? Ora masculino, ora feminino. E hoje em dia está até mais aberto, mais livre isso, porque nós estamos vendo nitidamente polaridades de consciência masculina encarnados em corpos femininos e vice-versa. Para quebrar realmente essa coisa de que são distintos e que uma parte pode ter mais poder do que a outra, ou mais requisitos, ou mais privilégios. Então, a sociedade atual está quebrando os paradigmas, até que a gente chegue num ponto em que a gente não precise mais da polaridade e siga numa síntese. Isso é o que o mestre nos ensina.